Com toda certeza você foi uma criança e já jogou o jogo God of War 2 ou pelo menos os de Play 2. Sim, a saga grega é bastante interessante e é através disso que eu vim falar sobre 5 feitos insanos do Kratos dessa época. Porque atualmente o Kratos já tá de boa com a vida dele, porém muita gente ainda gosta desse Kratos mais sanguinário e mais puto da vida, se a gente pode dizer assim. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, assim você não vai perder nenhum vídeo meu. Já comenta qual o próximo jogo que você quer que eu fale sobre feitos, curiosidades. Mas agora chega de enrolação e vamos logo para o vídeo, que tá bem legal por sinal. Em God of War Chão of Olympus, Kratos impediu Perséfone e também Atlas de destruir o mundo. Literalmente o verso grego seria destruído nisso, pois Atlas, com a ajuda de Perséfone, conseguiu pegar o poder de Hélios e ia destruir o pilar de toda a criação, ou seja, tudo seria destruído. E só lembrando que esse Kratos era depois da Ascensão, ou seja, ele ainda não era tão poderoso igual atualmente ou até no 3, por exemplo. Ele simplesmente derrotou a Perséfone, a matando no caso, e depois disso ele ainda foi e aprisionou o Titã Atlas. Sim, o Atlas agora segura literalmente todo o verso grego, ou segurava, afinal Kratos meio que saiu da mitologia grega. Muita gente acaba esquecendo, mas o Kratos foi o primeiro mortal a conseguir escapar e sobreviver do Templo de Pandora. Sim, ele conseguiu vencer as armadilhas desse templo amaldiçoado pelos deuses. E é um feito notável que muita gente ainda esquece, pois isso permitiu ele virar um deus e ser o primeiro mortal a escapar disso. O mais interessante é que antes dele entrar no templo, ele escalou por 3 dias Cronos. Sim, escalou 3 dias Cronos. E lembrando que as lâminas dão ele a habilidade de não precisar comer e nem ele ficar cansado nem nada, pois elas são mágicas. Então, muita gente não sabe isso, mas isso é explicado nos livros de God of War. E continuando, ele vai lá, antes de entrar no templo, ele tem que escalar o Cronos, no caso, para poder assim passar. Então, adiante, ele tem que conversar com um cara lá que abre o portão todo ano, e o mesmo cara adverte que nenhum mortal conseguiu escapar daquilo vivo. E só para vocês verem a ideia disso tudo, porém é o Kratos, né? Ele conseguiu vencer a Perséfone, vencer as fúrias, então o templo não seria muito difícil para ele. E logo em seguida ele conseguiu isso. Sim, foi bem interessante, pois antes disso ele teve que escapar do deserto das almas perdidas. E depois ele conseguiu vencer as armadilhas do templo e conseguiu achar a caixa de Pandora. E agora vamos falar do Kratos derrotar os Zeus 2 vezes. Sim, desde a morte dele em God of War 2, onde que Zeus não só matou ele, mas destruiu toda a Esparta, que era a cidade onde Kratos nasceu praticamente. O Kratos ficou full pistola e foi atrás dele. Ele se aliou até mesmo aos titãs que ajudaram ele nisso, só que no final os titãs também foram babacas, mas a gente não vai falar dele aqui, sim somente da busca de Kratos por poder para assim derrotar finalmente Zeus, que é o rei dos deuses e o pai de Kratos, por incrível que pareça. E Zeus era tão, digamos assim, pau no cu, que ele simplesmente jogou uma maldição na mãe de Kratos. Muita gente fala que é por causa dos mares lá. Sim, tem uma parte disso, porém ainda assim o Kratos não deixa de ter razão, afinal o Zeus fez muita merda. E quando eu falo muito é porque praticamente foi muito mesmo. E quando eu falei que Zeus morreu literalmente 2 vezes, foi porque isso aconteceu de fato. Quando a primeira vez foi no final de God of War 2, quando ele é empalado pela lâmina do Olimpo no coração de Gaia, e a segunda vez é quando ele retorna, quando ele vira o Zeus modo medo, no qual é um conceito literal. Sim, tanto mesmo que Kratos conseguiu vencer ele devido ao conceito de esperança. E esses dois conceitos são abrangentes no universo de God of War. Literalmente essa obra é uma das poucas que eu vi no qual fala sobre conceitos de forma literal, que é algo bem impressionante e que aumenta bastante o poder do verso.
Isso é papo para outro assunto, mas para mim esse não é o feito mais notável de Kratos, pois o que eu acho mais interessante é o que eu vou falar a seguir, afinal são 5 feitos e por mais que seja bem poderoso, ainda assim não é o suficiente para declarar o mais insano. E só para deixar claro, galera, o Kratos agora só tava com a espada. Ele preferiu ir no soco graças ao poder da esperança, que é algo bem poderoso no verso God of War. Graças a isso, ele praticamente derrotou Ares, só que ele não sabia, já que o poder estava adormecido nele, esperando somente ele se perdoar no caso. Agora, para mim, com certeza, um dos maiores feitos de toda a franquia de God of War, e não somente da saga grega, pois esse feito muita gente o subestima. Sim, as irmãs do destino são bem poderosas e muita gente fica as menosprezando porque elas perderam para o Kratos. Elas perderam somente por soberba e porque subestimaram o Kratos, tanto mesmo que elas poderiam até parar a guerra da Titanomarquia, que era a guerra dos titãs versus Deus. Elas controlaram tudo aquilo. E elas perderam por Kratos porque deixaram de chegar perto demais e o subestimaram, e isso levou à ruína delas. E lembrando que elas poderiam simplesmente cortar a vida do Kratos sem ele mesmo chegar ao templo. Porém, isso não aconteceu. E antes que alguém venha falar que o Zeus era mais forte, na verdade nem tanto. Porque o Zeus era o boss final. Já estava na narrativa que ele seria o boss final. Então, mesmo elas sendo poderosas, elas teriam que perder de alguma forma. E lembrando que as duas, no caso a Lachesis e a Atropos, elas meio que não morreram, elas ficaram presas na dimensão lá de bolso, no qual é os portais, e somente a Croto, que é aquela gigantona lá, que perdeu. Tirando isso, o Kratos não matou as duas em si, então elas ainda possivelmente poderiam estar vivas, mas sem como voltar. E sim, o Kratos falou que tinha matado elas, porém não foi totalmente isso a verdade, foi somente uma falácia no caso do personagem. Mas igual eu falei, esse feito foi bem impressionante e mostra o quão poderoso o Kratos é e estrategista, porque muita gente fica menosprezando a inteligência dele, sendo que ele só tinha um ódio maior na saga grega, tanto que na saga nórdica ele conseguiu controlar esse ódio, assim sendo mais poderoso do que ele é, pois o ódio meio que servia como combustível, mas também era uma fraqueza do Kratos. Então, para muita gente que fica chorando aí, o Kratos é inteligente e sempre foi. E para finalizar, para mim o feito mais insano do Kratos na saga grega é ele se tornar um deus. E não estou falando somente da briga ou duelo entre ele e o Hades, no qual ele foi o vencedor. Não foi só isso. É lógico que isso teve uma importância até demais, afinal ele derrotou o antigo deus da guerra. E através disso se iniciou o seu processo para se virar um deus também, graças a Atena, e também ao próprio Kratos, que teve todo o seu esforço e finalmente derrotou aquele que tirou sua família. Mas só deixando claro, galera, que o Ares não era nenhum deus fraco, tanto mesmo que ele retirou por um tempo as lâminas do caos de Kratos, assim retirando também parte de seus poderes. Porém, o Kratos ainda estava bufado graças à caixa de Pandora, que dava um up bastante nele, e assim ele conseguiu vencer com uma dificuldade, é claro, o Ares, assim matando o antigo deus da guerra. Porém, ele não virou deus de imediato, afinal tinha o jogo Ghost of Sparta, que contava a história do Kratos antes mesmo dele se tornar uma divindade completa, afinal o cargo ia ajudar ele nisso, porém ele ainda não tinha aceitado, afinal no Ghost of Sparta ele tinha que procurar o resto da sua família, que no caso era a sua mãe e também o seu irmão. Mas isso não durou muito, porque infelizmente sua mãe morreu e o Deimos foi morto pelo Thanatos, no qual é a personificação da morte, é o deus da morte no caso. Porém, somente depois disso tudo, ele finalmente aceitou o cargo e virou o novo deus da guerra, assim com o ódio tremendo dos deuses que enganaram ele durante várias épocas. É claro que eu estou falando antes da traição de Zeus, é claro, pois ele ficou no poder por 13 anos. Ou seja, o Kratos ficou um pouco de tempo no poder, assim, podendo destruir várias cidades ao decorrer. Isso é um fato bem interessante.
Mas então é isso, galera. Eu tive que escolher a dedo esses 5 feitos, pois o Kratos tem vários feitos, tanto mesmo nos jogos quanto nos livros e até nas HQs. Sim, God of War tem algumas HQs que são bem interessantes. Mas se você chegou até aqui e não tinha deixado like, já deixa aí. Se você não é inscrito, se inscreve, porque vai estar ajudando demais. Se você quer sobre outro jogo, sobre feitos, no caso, curiosidades, você pode comentar aqui que eu vou estar lendo tudo. E dependendo do que for, eu posso trazer um vídeo bem interessante. Enfim, até uma próxima, galera, e um abraço.